Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia, você que a trouxe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. O tema que nós vamos estar compartilhando, unção profética. Diga assim comigo, fala com fé, para você tomar posse, para você se apropriar. Diga assim, existe uma unção profética sobre mim. Amém? Nós temos filhos de Deus aqui, servos de Deus, filhas e servas de Deus, amém? Então olha o que o texto de Atos capítulo 2, versículo 17 diz. Vamos lá. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quantos são filhos e filhas aqui, amém? Então está aqui, essa profecia diz respeito a você, a mim, a nós. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Diga novamente, existe uma unção profética sobre mim. Agora eu quero convidar você, ou acompanhar no telão, ou abrir a tua Bíblia, no profeta Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Até aqui por enquanto. Muito bem, irmãos, eu acredito piamente que de fato existe uma unção profética sobre nós. Agora é muito importante a gente entender um pouco mais sobre a definição dessa palavra profetizar, porque muitos de nós interpretamos ela de uma maneira errônea. Para muitos, o que é profetizar? É vaticinar. Profetizar é falar de um acontecimento futuro, de algo que ainda não aconteceu. Mas essa palavra profetizar, ela tem um sentido muito mais amplo, mais abrangente do que este. Na verdade, profetizar é declarar não apenas algo que vai acontecer há muito tempo, mas é declarar algo que você acredita que vai acontecer. Uma das definições no grego que você encontra para a palavra profetizar é no sentido de trazer luz, Então, é interessante, mas nem sempre, olha só que interessante isso, nem sempre profetizar é falar da parte de Deus, porque às vezes a ideia que nós temos de profetizar é isso, né? Isso já nos remete lá para os profetas. Assim diz o Senhor, aí eles profetizam, mas nem sempre profetizar é falar da parte de Deus. Muitas vezes profetizar é falar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da profecia. Haja visto que muitas vezes você encontra nos profetas maiores e menores, por exemplo, como o caso do profeta Jeremias, ele fazendo as suas lamentações, e a Bíblia não fala que era o Senhor que estava falando, mas ele estava profetizando. Isso é profetizar, é trazer luz, é você projetar as palavras.
Nós temos alguns exemplos, por exemplo, lá na Galeria da Fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, onde, por exemplo, no versículo 20, também no versículo 21, fala que pela fé Isaac abençoou, pela fé Jacó abençoou. Agora a Bíblia não fala que eles falaram o que Deus pediu para que eles falassem. Não, a Bíblia diz que pela fé eles abriram a boca e profetizaram. E nos textos que nós lemos aqui como base, o primeiro texto do livro de Atos, é muito claro em dizer que existe uma unção profética sobre nós. Nós lemos que Deus falou através do profeta Joel, e Pedro trouxe essa palavra como cumprimento profético para a nossa geração, para a nossa dispensação, dizendo que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, meus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. E eu pergunto novamente, nós temos filhos e filhas e servos e servas aqui nessa noite? Então existe uma unção profética sobre você, não no sentido de falar assim diz o Senhor, porque isso você tem que falar quando realmente Ele falar ao seu coração. Mas você é um profeta no sentido de trazer luz a áreas que talvez estão em trevas em sua vida. Você é um profeta no sentido de você abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus sobre alguma área que você precisa, talvez de uma cura nessa noite. E esse segundo texto que nós lemos aqui, apenas o trecho aqui do profeta Ezequiel, nós temos um texto conhecidíssimo, mas que nos ensina como nós devemos usar essa unção profética. Porque, irmãos, não adianta você saber ou até mesmo crer que existe sobre você uma unção profética. A propósito, nós somos filhos, nós somos servos, mas não adianta apenas saber que existe e não saber usar. Então o propósito dessa palavra é desafiar você a ser um profeta, uma profeta sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas, sobre as almas, profetizar, liberar vida, liberar luz. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto do profeta Ezequiel, e o versículo 1, o pastor está projetando, diz que veio sobre mim, o profeta dizendo, a mão do Senhor, Ele me levou no Espírito do Senhor. Irmãos, aqui eu já vejo o ponto de partida para que nós possamos usar a unção profética que está sobre nós. Para mim profetizar, eu tenho que estar em espírito. O Espírito Santo precisa estar sobre a minha vida. Eu não posso viver uma vida carnal e ainda assim achar que eu vou ter autoridade para profetizar. Não funciona, não funciona, irmãos. Em Romanos 8:8 está escrito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, eu já ouvi tanto falar sobre profetizar, mas parece que na minha vida não funciona. Então eu preciso avaliar para ver se realmente eu estou em espírito, porque a unção profética, ela flui através do Espírito em nossas vidas. E de fato, passagem como a de Lucas 1, no versículo 67, eu não coloquei aí, pastor, mas fala sobre Zacarias, o pai de João Batista. E eu acho muito interessante o texto, porque diz que Zacarias, seu pai, ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Então você vê que existe uma relação entre você estar no Espírito e você profetizar. Voltando para o texto, Ezequiel, a Bíblia fala que a mão do Senhor o levou no Espírito do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite, meu irmão, é tomar posse de uma vida no Espírito. A primeira coisa que você precisa fazer é romper com uma carnalidade, com uma vida inclinado à carne. E vamos seguindo, versículo 2, e me fez andar ao redor, né? E ali a Bíblia fala que havia ossos sequíssimos. É claro que esse texto que nós estamos usando aqui, que ele tem como título em muitas Bíblias, fala o vale dos ossos secos, ele tem uma interpretação literal, ou melhor dizendo, né, teológica, que aqui a gente entende pela Bíblia, que o profeta, ele estava falando sobre o despertamento político em relação ao povo de Israel, e também o despertamento espiritual dessa nação.
Mas eu quero trazer essa palavra nessa questão de fazer um paralelo para você entender que isso também a gente pode usar em qualquer área da nossa vida. E aqui eu vejo o profeta andando ao redor de um vale de ossos, e a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos aqui, irmãos, indica a condição da esperança de Israel, do povo de Deus do Antigo Testamento. Nesse contexto, a condição espiritual deles, a condição de esperança deles, estavam sequíssimos. E também isso fala do tamanho do milagre que precisava ser operado para que aquela nação fosse levantada. Agora veja bem, aplicando isso na minha, na sua, em nossas vidas, talvez esta seja a situação em alguma área da sua vida, que você olha para essa área e fala: pastor, essa área da minha vida está assim, só um milagre para me mudar, só um milagre para transformar esses ossos que estão sequíssimos em vidas novamente. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Ezequiel está aqui nessa noite para te tocar. O Deus de Ezequiel está aqui para trazer vida sobre você e sobre cada área de sua vida. Versículo 3. Então Deus fala isto para o profeta Ezequiel, e ele fala isso no teu íntimo, no meu íntimo: filho do homem, poderão viver esses ossos? Irmãos, eu gostaria muito que você tirasse esse viver, poderão viver esses ossos, e colocasse aí: poderão viver aquilo que você está buscando em sua vida. Talvez você está buscando por um avivamento espiritual, talvez você veio buscar por uma cura, talvez você veio buscar pela cura de alguém, talvez você veio buscar por uma porta de trabalho, talvez você veio buscar por uma restauração no seu casamento, talvez você veio buscar uma resposta de Deus para o teu ministério. E eu gostaria que você colocasse: filho do homem, Deus te perguntando, poderão viver esses ossos? Deus está perguntando para nós. E aí, será que vocês acreditam que eu posso ainda fazer milagre? E daqui a pouco, a gente vai acompanhar no próximo versículo, que quem decide isso somos nós. Você sabia disso? Porque muitas vezes a gente quer projetar toda a culpa para Deus, mas aqui nós aprendemos, irmãos, que o milagre, quem faz é Deus, mas quem tem que profetizar somos nós. Quem tem que crer sou eu. Lembra quando Jesus, ele chegava para as pessoas, ele não dizia assim: olha, a minha fé te salvou, meu filho. Ele dizia isso? Sim ou não? A sua fé te salvou. Então Jesus pergunta, Deus está perguntando aqui: filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus está perguntando para você: e aí, filho, você acha que eu posso fazer isso mesmo na tua vida? E aí, minha filha, você acha que eu posso mudar essa situação na sua vida? E alguns de nós talvez estamos respondendo como profeta, né? Respondi: Senhor, tu sabes. Ou seja, bom, a responsabilidade é do Senhor. Mas vamos ver o versículo 4. Versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos secos. Olha que interessante. Deus pergunta para o profeta Ezequiel, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor, tu que sabes. Ou seja, não sei, é o Senhor que sabe. E aí, é como se Deus, eu estou parafraseando aqui, tá? É como se Deus dissesse assim: como assim, Ezequiel? Como eu que sei? Rapaz, profetiza, libera vida sobre essa situação. Ei, por favor, se levante, Ezequiel, profetiza. Irmãos, Deus, Ele já derramou uma unção profética sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja. Jesus disse: aquilo que a gente concordar aqui na terra, será concordado nos céus. Jesus disse: nada é possível ao que crê, ou nada é impossível ao que crê. Mas agora nós precisamos abrir a boca e profetizar. Porque o problema do milagre não acontecer em nossas vidas é porque nós muitas vezes profetizamos só o contrário do que a Bíblia nos ensina. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não posso. Ah, é que Deus não quer. Ah, é Deus que sabe. Ah, a gente prefere viver uma vida, com todo o respeito, de comiseração, como se Deus se compadecesse. Tadinhos dele. Não, Deus está dizendo: ô Ezequiel, como assim? Tu que sabes? Não, profetiza, profetiza. Como eu disse há pouco, irmão, o responsável pelo milagre é Deus.
Mas quem tem que abrir a nossa boca para profetizar somos nós. E daqui a pouco você vai ter oportunidade para abrir a tua boca e profetizar, para abrir a boca e para liberar milagres sobre você. Ou você acha que Deus vai ficar muito triste com você? Oh, meu filho veio na minha casa e agora está profetizando bênçãos. Você acha que Deus fica triste com você, meu irmão? Porque às vezes a gente não consegue ter um equilíbrio no evangelho. Um extremo é aquele que só sabe vir para a igreja buscar bênção, buscar milagre, buscar prosperidade, não quer relacionamento com Deus, não quer vida de santidade, não quer servir na igreja, não quer abençoar ninguém, só quer bênção. No outro está aquele também que muitas vezes a vida dele é buscar santidade, é jejuar, é servir, mas não abre a boca para profetizar, para liberar a obra de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida. Então nós estamos aprendendo, somos nós. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Deus está dizendo, ei filho, esse problema que você veio trazer aqui na minha presença, eu vou fazer um milagre, mas eu quero que você abra a tua boca e profetiza. Eu preciso encontrar fé para que eu possa usar isso para te abençoar. E o texto continua, ou melhor dizendo, antes da gente continuar o texto, eu gostaria, pode colocar, pastor, esse versículo, eu gostaria rapidamente de falar sobre essa condição para a gente profetizar, porque às vezes você pode olhar para mim e dizer, pastor, mas eu já fiz, não funcionou. Mas olha o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de nós clamarmos, de pedirmos e de recebermos o milagre. 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, em Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Então essa aqui é uma condição básica para você profetizar sobre a tua vida, meu irmão. As tuas petições têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Aquilo que você está pedindo, você conhece a palavra de Deus, conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você sabe que se realmente é a vontade de Deus para a sua vida? Mas como que eu sei, pastor? É muito simples. Por isso que a Bíblia fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você precisa de uma cura, a Bíblia fala que é vontade de Deus te curar. Ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Se você precisa de uma libertação, Jesus quer te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Pastor, eu preciso de uma bênção na minha família. Jesus quer te abençoar, foi Ele que criou a família, mas a tua oração, a tua petição tem que estar alinhada com a vontade de Deus, senão você vai profetizar contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, mas eu preciso tomar uma decisão, não sei se é certo ou se é errado. Então você profetiza em relação a essa decisão, segundo a vontade de Deus. Fala, Senhor, eu tenho no meu coração isso, eu preciso tomar essa decisão, para mim isso é o melhor, eu quero profetizar que vai dar certo. No entanto, se não for da tua vontade, Pai, eu profetizo que o Senhor tem algo melhor para mim. Mas a gente tem que aprender a profetizar, liberar a palavra de vida, alinhado com a palavra de Deus. Outra condição básica, para a gente profetizar e realmente trazer luz, olha só, 1 de João 3, versículo 21 e 22, está escrito assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Olha, isso aqui é uma condição básica, mas fundamental para que você profetize e para que o milagre realmente aconteça. Nós precisamos profetizar com o coração livre de condenação. Repito, precisamos profetizar com o coração livre de condenação. Porque a Bíblia fala de uma maneira muito clara, irmãos, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que pedimos, segundo a sua vontade, Ele vai nos atender. Agora, quando é que o nosso coração nos condena? Obrigado, filho. Quando é que os nossos corações nos condenam, irmãos? Quando a gente está vivendo um pecado tolerado. Aí o que acontece? O pecado, ele rouba a autoridade sua. Você não tem confiança para pedir.
Não é porque Deus vai fazer um milagre na sua vida por conta da tua santidade ou por conta da tua justiça. Deus opera o milagre por conta da sua fé e por conta da graça manifestada por Jesus. Mas se há pecado tolerado, há condenação, e a condenação mina a nossa autoridade. E eu não quero aqui tirar, porque talvez você fale, então meu milagre não vai acontecer. Não, filho, você pode falar assim, nessa noite, pai, eu renuncio o pecado, eu renuncio, eu quero que o meu coração esteja alinhado com os seus, mas eu quero, Senhor, receber a tua graça sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. A Bíblia nos ensina, nós não temos tempo, irmãos, por conta do relógio que anda muito rápido, mas que Deus já nos deu autoridade para a gente profetizar. Lucas 10, no versículo 19, eis que vos dei poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, né? E olha só, e sobre todo o poder do inimigo, vocês têm autoridade, nada vos fará dano algum. Irmãos, com todo o respeito, às vezes a gente vive uma vida assim, principalmente em relação ao momento que a gente passa oprimido, deprimido, porque o Covid-19, não sei o que, é a crise. Meu irmão, existe uma unção profética sobre você, existe uma unção de imunidade, e a promessa é, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião, olha só, toda a força do mal. Isso inclui o coronavírus, isso inclui crise, isso inclui todo o mal, nada vos poderá fazer mal algum. Receba isso pela fé. Receba isso pela fé, meu irmão. Receba isso pela fé. O mundo está em crise, está em pânico, está vivendo uma histeria, é normal. São almas preciosas que não conhecem Jesus, mas nós conhecemos o Jesus, irmãos, o Deus vivo. O Jesus que disse isso. Coloca aí, pastor Mateus, olha só, 18, em verdade vos digo, olha a unção profética que ele conferiu sobre a minha vida, sobre a sua vida. Em verdade eu vos digo, tudo quanto ligardes aqui na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligar na terra, será desligado nos céus. Toma pela posse, toma posse disso pela fé, meu irmão, pela fé, profetizando, declarando, eu estou com medo, não sei o que, não sei o que. Eu não estou aqui falando sobre irresponsabilidade, não, você tem que sim fazer as coisas, vigiar. A Bíblia nos ensina a gente cuidar realmente, sermos vigilantes, mas irmãos, não vamos nos acovardar por nada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Continuando o texto, para a gente já quase entrar na conclusão aqui, Ezequiel 37, versículo 7 e 8, pastor, é isso? Ou não tem aí? 7 e 8. Tem não? Mas diz assim, o versículo 7 e o versículo 8. Profetizei como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço. Eu profetizo que haverá um grande reboliço na tua vida nessa noite. Eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas ainda não havia neles fôlego. Irmãos, isso é poderoso. O milagre só começou a ser gerado, o milagre só começou a acontecer depois que Ezequiel começou o quê? A profetizar. Então eu repito, daqui a pouco você vai ter oportunidade, meu irmão, para abrir essa boca, e para levantar a tua voz, e para profetizar, e para liberar o céu sobre você, sobre a sua família, para liberar a obra de Deus, e para dizer, praga alguma vai chegar à minha tenda, o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, eu viverei, e verei o bem do Senhor na terra dos viventes. A palavra, profetizar, o milagre começou a acontecer quando ele profetizou. Enquanto ele ficou lá, Senhor, tu sabes, não sei, o que é isso, rapaz? Abra tua boca e profetiza. Então eu profetizei, o milagre começou a acontecer. Vamos agora nesse versículo 9, versículo 10, olha só. Então ele disse, profetiza ao fôlego, porque ele profetizou, como nós lemos, os ossos começaram a se juntar com os ossos, nervos com nervos, mas ainda não havia fôlego, não havia vida.
talvez alguns aqui já estão até espiritualmente falando, se engravidando do milagre, mas daqui a pouco esse milagre ele vai tomar vida, ele vai tomar forma na sua vida. Olha só, versículo 9. Então Deus me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, até aqui não aconteceu nada, Deus só falou: ó, é com você, a autoridade já está aí. Agora olha o versículo 10, então profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremos. Oh meu irmão, esse é o Espírito que Deus quer que você receba nesta noite, esse Espírito da profecia, essa unção profética, de você ter autoridade, poder para abrir a tua boca e mandar embora esse espírito maligno que está atormentando alguma área da sua vida. Talvez você veio buscar na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, talvez você está com problema de saúde, uma depressão, mas Deus está falando: filho do homem, este é a tua noite, meu filho, abra sua boca, profetiza, manda que haja vida nessa área, e vai haver vida. Mas irmãos, não adianta você, eu, nós recebemos, que maravilha, Senhor, nós precisamos acreditar, nós precisamos abrir a nossa boca. Você vê, Deus, como uma certa feita, o pastor Rafael, ele falou aqui sobre isso. Às vezes a gente acha que Deus ele está sempre agindo. Na verdade, Deus, ele não age. Deus, ele faz o quê? Ele reage à nossa fé, porque de fato o Espírito Santo move. Quantos acreditam que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar? O que ele vai fazer é reagir à sua fé. Porque alguns podem estar falando: eu não acredito nisso, é para mim, isso aí não é, isso aqui não é para mim. Outros talvez estão falando: pastor, acaba logo que eu quero orar, acaba logo que eu quero levantar minha voz, eu quero interceder, eu quero realmente liberar os céus, liberar a obra de Deus sobre a minha vida. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Ele profetizou, ele abriu a boca e aconteceu. Agora, versículo 11. Então faltava o fôlego de vida, né? Então me disse: filho do homem, olha só, então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, olha só, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Talvez, irmãos, com muito respeito, essa é a tua situação, em alguma área da sua vida: pastor, eu estou assim. Até as pessoas já estão dizendo: olha, não tem mais esperança para ele, não tem esperança mais para o casamento, não tem mais esperança para a vida financeira, não tem mais esperança, essa depressão vai matar esse rapaz, esse homem, essa mulher, não tem esperança, vai morrer nesse vício. Mas olha só o versículo 12: portanto, profetiza, abra a tua boca, filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Irmãos, eu quero profetizar já agora sobre a tua vida. Talvez você tenha entrado aqui literalmente dentro de uma sepultura. Talvez o teu casamento esteja dentro de uma sepultura, as tuas finanças estejam dentro de uma sepultura, talvez os teus sentimentos, a tua vida espiritual, ela está sepultado. Mas assim diz o Senhor: nesta noite eu abrirei esse sepulcro, eu tirarei você dessa situação, eu tirarei você desse sepulcro. E você precisa receber pela fé, meu irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Não é assim que Jesus disse? E o versículo 13 diz assim: e quando eu vos abrir a sepultura, e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Porque tudo que Deus quer fazer em nossas vidas, presta atenção, estou quase terminando, não é apenas ou tão somente para nos abençoar. Ele tem prazer em fazer isso, mas o que Ele quer é glorificar o nome dEle em nossas vidas, para que possamos ser canais, para que outras pessoas também sejam abençoadas e glorifiquem ao Pai Celeste, como Jesus nos ensinou. E o texto conclui dizendo assim, versículo 14: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei
na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e cumpri, diz o Senhor. Quantos acreditam que nesta noite o Espírito Santo vai colocar sobre você o espírito da profecia, para você profetizar, para você realmente abrir a tua boca, meu irmão, e declarar em relação a essa situação terrível que você está vivendo nesta noite? Eu gostaria que você se colocasse em pé, porque nosso tempo já se esgotou. Eu gostaria muito, neste momento, que você fechasse os teus olhos, para você se desligar do natural. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, meu irmão, para enxergar com os olhos da fé, sabe? Eu tenho uma definição minha, particular, que talvez possa te abençoar também, sobre talvez o que significa ser o dom da fé, porque fé todos têm, mas ousadia infelizmente nem todos. Mas talvez o dom da fé seja essa capacidade que a gente busca em Deus para vermos o invisível e acreditarmos no impossível. E isto, irmãos, acontece quando a gente abre a nossa boca, como Deus falou para Ezequiel: profetiza, filho do homem. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então você pode usar dessa vida nessa noite. Jesus, um texto muito conhecido de Marcos 11, 23, ele disse de uma maneira muito clara: porque em verdade eu vos digo, qualquer, ele não está falando que é pastor, é bispo, é apóstolo, não, qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então eu quero, a partir deste momento, dar a você a oportunidade, meu irmão, para abrir a sua boca, e nós vamos levantar junto um clamor. Só que nós vamos fazer diferente hoje. Eu não vou apenas orar por você, eu preciso que você ore. Eu preciso que você, Ezequiel, levante a tua voz, e você vai clamar, e você vai clamar. Você vai clamar por aquilo que você veio buscar. Não deixa o diabo te ludibriar, te enganar. Não deixa o diabo fechar a tua boca. Não deixa o diabo colocar condenação. Pastor, mas eu entrei aqui em pecado. Confessa o teu pecado, filho, porque o sangue de Jesus te purifica, e toma a autoridade que Jesus te deu para você profetizar. Vamos abrir a boca, vamos falar com o Pai. Então agora é sua hora. Esqueça quem está do teu lugar, esqueça quem está aí ao lado, ao teu lado. Agora é você e Deus, meu irmão. Agora é você e Deus. Meu Deus, meu Pai,